Fala pessoal, nós estamos agora em mais um vídeo da nossa série sobre como fazer um sermão. Neste vídeo nós iremos falar sobre a estrutura do texto que nós iremos pregar. É muito importante nós identificarmos a estrutura do texto e suas principais divisões. É nesse momento que você vai perceber as principais ideias no texto, a relação entre os sujeitos, entre os verbos, os complementos das orações e, no caso das narrativas, o desenvolvimento do enredo da história. Se precisar, você recorra a comentários bíblicos, a introduções e bíblias de estudo para esboçar o texto e selecionar o seu texto para o sermão. Por exemplo, ao esboçarmos a estrutura do Salmo 46, nós percebemos claramente 3 estrofes marcadas por um refrão que aponta a ideia principal do texto, que Deus é o nosso auxílio presente na adversidade. Vamos dar uma olhada? Vou pegar aqui a Bíblia e a gente vai fazer essa leitura. Salmos 46 diz o seguinte, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Olha aí, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Perceba que isso aqui se repete, ó. Primeiro, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Versículo 1. Aí no versículo 7 ele repete, ó. Deus de Jacó é a nossa torre forte. Assim, versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. E aí ele continua no versículo 8, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E aí ele repete, ó, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Bom, dado esse tema, qual tema? Deus está presente quando a gente passa por adversidade. Então, dado esse tema, nós podemos aprofundar essas ideias apresentadas no texto e com elas se relacionam com o problema apresentado. Qual é o problema aqui que a gente consegue ver nesse texto? E então a gente vai identificar qual a graça, ou seja, como Deus está agindo no texto. E por fim a missão, que é como nós devemos responder a esse agir de Deus. Então no caso do Salmo 46, nós podemos concluir que o problema tratado no texto está relacionado com o medo, diante da possibilidade de destruição por alguma ameaça militar contra o povo. E a graça que nós podemos identificar nesse texto é que Deus permanece presente ao lado do seu povo. Deus é uma torre forte de segurança para eles. Essa segurança é retratada no refrão desse Salmo 46, repetido 3 vezes. E a missão, né? Ou seja, aquilo que nós devemos fazer dado o que Deus está fazendo, como nós devemos responder à graça de Deus, ela pode ser então concluída nesses termos, né? Diante do perigo iminente e da certeza do cuidado de Deus, o povo não precisa temer. Pelo contrário, deve se aproximar de Deus e contemplar o que Ele já fez e continua fazendo na vida deles, na nossa vida. Assim, o objetivo é o povo parar de lutar com as suas próprias forças e exaltar a Deus entre as nações da terra. Então, vamos analisar então a estrutura de uma carta agora, de uma epístola. Na epístola tem uma série de pensamentos, de exortações, de argumentação. Um assunto puxa o outro. É um texto mais difícil de se delimitar uma perícope. Para um trecho específico, vamos analisar Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 14. Vamos lá? Vamos, da mesma forma, fazer uma leitura.
Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Olha como isso se repete. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo para o Espírito, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vê como isso se repete? Bom, logo de início há uma introdução, como um sumário a ser desenvolvido nos blocos seguintes, ou seja, as bênçãos de Deus por meio de Cristo. A expressão para o louvor da sua glória é repetida 3 vezes, não é por acaso, né, nessa passagem, e ela aponta claramente o propósito do texto. Só com essas observações já podemos identificar facilmente a graça presente no texto, que é: Deus nos abençoa por meio de Cristo. Então o que Deus está fazendo nesse texto? Ele está nos abençoando por meio de Cristo. E fica bem claro qual é a missão da igreja, qual é a missão no texto bíblico: o louvor da sua glória. Então aqui a gente já percebeu 2 itens da nossa pregação. A primeira é o que Deus está fazendo, qual é a graça, ou seja, Deus está nos abençoando por meio de Cristo, e como nós devemos responder: para o louvor da sua glória. Nós devemos louvar a sua glória. Mas e o problema? Qual problema Paulo está tratando? Então não está claro nessa parte o problema, mas fica logo no texto seguinte, mais adiante. Por isso que é importante entender o contexto literário. Lá em Efésios 2, versículo 1 ao 3, mostra o problema. E pode ser estruturado na seguinte ideia. Vamos lá ler. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Ele fala assim, ó: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí o que Deus fez? O problema era que a gente estava morto em suas transgressões e pecados. E Deus nos abençoou em Cristo. E o que nós devemos fazer? Louvar a sua glória. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. E aí o que Deus fez? Nos abençoou. Amém? Então aqui você entende nesse texto o problema. Nós estávamos mortos em nossos pecados, merecendo ira. E aí Deus, ele vai então nos abençoar por meio de Cristo. E como que nós devemos responder à graça de Deus? Com o louvor da sua glória. Então aqui nós pegamos uma estrutura que a gente pode montar a nossa pregação em cima dela, em cima desse texto. Então nós vamos trabalhar agora uma ideia de uma estrutura de um texto narrativo, né? A estrutura da narrativa, ela deve atentar para o desenvolvimento do enredo, ou seja, dos fatos que dão vida à história. O nosso foco deve ser na ação e nos personagens, diferente da argumentação numa carta, por exemplo. Nesse momento a gente vai, em uma narrativa, se atentar à ação e aos personagens.
ou seja, a gente precisa identificar os principais acontecimentos nela descritos, e assim é mais fácil identificar a estrutura do enredo, identificar o problema, a graça que permeia essa história e a missão, ou seja, o que a gente deve fazer. E aí é importante salientar no enredo da narrativa o clímax. Ele se refere ao ponto mais dramático do problema. E então o problema ele começa a se reverter, porque há a intervenção de Deus na história, seja uma intervenção direta ou indireta. A intervenção divina, que é a graça, ela pode já ocorrer no início da narrativa, mas é só no desenrolar do enredo que podemos entender completamente a ação de Deus. Resumindo, o problema principal quase sempre se desenvolve entre os acontecimentos preliminares e o clímax. Já a graça ela é observada de maneira mais clara a partir do momento em que o conflito começa a se reverter até a conclusão da história, mesmo que seus sinais já apareçam no início. É claro, a narrativa pode apresentar mais de um problema e mais de uma intervenção ou graça divina. Vamos observar agora a narrativa lá de Êxodo, capítulo 17, versículo 1 ao 7. Vamos lá? Êxodo 17. Água jorra da rocha. Vamos lá. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não. Bom, podemos identificar e observar o problema, a graça e a missão com mais facilidade. Bom, o problema ele é provocado pela falta de água. Esse conflito ele gera o problema da murmuração, e esse problema se desenvolve até se tornar uma verdadeira rebelião. Olha o clímax aí. E aí percebemos o protagonismo de Deus na história bíblica e evitamos sermões antropocêntricos, que seriam focados tão somente em Moisés. Então, para evitarmos isso, devemos ter em mente essa pergunta: o que Deus está fazendo no texto ou por trás do texto? Respondendo a essa pergunta, estamos preparando sermões teocêntricos centrados em Deus. Aqui nós percebemos que Deus responde à oração de Moisés, não rejeita seu povo, mata a sede de todos, acaba com a murmuração, e ele estabelece a liderança de Moisés e prova que o povo está presente ao lado do seu povo. Por outro lado, se você não agir nesse sentido de buscar o que Deus está fazendo, você vai para o lado de que a oração de Moisés foi que resolveu o problema. E aí você cria um sermão antropocêntrico e não teocêntrico. Bom, e qual seria a missão? Nitidamente, é a resposta que se espera do povo, ou seja, confiar na fidelidade, na providência, no amor e na esperança da presença de Deus ao seu lado. Fazendo isso, você produzirá boa parte do material que irá compor o seu sermão. A partir de então, nós vamos lapidar essas informações. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!